Bem, amigos, bom dia. Como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um call de abertura. Você já sabe, aqui nós começamos todos os dias com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, quinta-feira, dia 28 de setembro. Como sempre, vou começar pedindo a você que deixe o seu like nesse nosso vídeo, importante para a gente, importante para que o YouTube também saiba que é um conteúdo relevante, que ele compartilhe com o maior número de pessoas. Aproveita o espaço dos comentários, deixa aí sua pergunta, dúvida, elogio, crítica, o espaço é seu. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas também, nos seus grupos de familiares, amigos, colegas de trabalho, clientes, enfim. Tenho certeza que você abasteceu seus amigos e clientes com informação importante logo cedo, vai ajudar bastante aí nessa sua relação, principalmente se você é profissional de mercado. É importante você estar informado, é importante você informar também muito bem o seu cliente. Se ainda não é inscrito no canal, acho que fica aqui assim o botãozinho de inscreva-se e o sininho para você ativar as notificações e ser o primeiro a ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Mas vamos lá. Mercado ontem, a gente vem aí numa semana, eu falei desde segunda-feira que nós ficaríamos aí num compasso de espera até a sexta-feira, teríamos um mercado, uma semana bem mista, já foi bem negativa, acho que ontem o mercado já veio de uma maneira um pouco mais neutra. E o que é que está acontecendo basicamente? A gente tem um impasse no Congresso dos Estados Unidos ali, um impasse muito mais político até do que técnico em relação à questão orçamentária, que pode vir a paralisar o governo. Lá é diferente daqui. Aqui, se não tem dinheiro para resolver nenhum problema, os caras resolvem, metem o pé mesmo e fazem aí um rombo de mais de 200 bilhões em 6 meses. Mas lá não, a coisa funciona diferente, a responsabilidade, a austeridade é outra. As verbas são cortadas e o governo para. E existe essa pressão política aí no Congresso americano, que caso isso não seja solucionado até o final da semana, o governo americano pode parar. Isso tem causado alguma tensão. Além disso, dados que são bons, mas que ao mesmo tempo são ruins, né? Eles são bons, por um lado, como por exemplo, ontem nós tivemos aí o pedido de bens duráveis, isso dá um alento de que a economia, o número veio acima do esperado, dá um alento de que a economia não está estagnada, não está parando, mas por outro lado, ela continua ligando alerta, dando sinal de alerta de inflação, e se tem alerta de inflação, automaticamente a gente tem ali um perigo de que as taxas de juros permaneçam por um prazo ainda maior em patamares restritivos. Ontem, inclusive, o presidente do Fed de Minneapolis, o Neil Kashkari, ele disse que muito provavelmente uma nova alta ela é praticamente certa. Pode não ser na próxima reunião, mas em algum momento desse ciclo ela deve acontecer, e que ele não descartaria também a possibilidade de vir mais uma, ou seja, da maneira como os dados estão se comportando, isso é bastante plausível. E para piorar, a gente teve ontem, a gente já vinha falando aí da alta do petróleo, lá nos Estados Unidos o contrato de referência é o WTI, aqui para a gente é o Brent. WTI fez o mesmo movimento do Brent ontem, deu uma disparada e, lógico, tanto lá como cá, petróleo vai mexer bastante na inflação. Essa disparada voltou a preocupar. A verdade é que o mercado, a gente tinha falado aqui na abertura, o mercado futuro lá abriu com alta relativamente razoável, depois de vir de um dia bastante ruim. O dia permaneceu assim oscilando, mas no fechamento terminou um fechamento bem misto mesmo. Só para a gente ter ideia, a gente teve Dow Jones fechando em queda de 0,20, o S&P fechou em alta de 0,4, a Nasdaq fechou em alta de 0,22, ou seja, foi um fechamento bem misto. As empresas de energia, elas terminaram sendo mais beneficiadas, lógico, aí pela alta do petróleo, mas em contrapartida, bancos, por exemplo, foram empresas que sofreram bastante por lá. Aqui no Brasil, juros voltaram a subir, puxados também pelos títulos americanos. Só para você ter ideia, ontem, até um temor, ontem houve um leilão também de títulos americanos lá, e a procura não foi tão grande quanto esperado, porque o título não pagava o que o mercado queria que pagasse. Então, os juros subiram por lá e subiram por cá também, né, aumentando aí essa distorção. Se você em algum momento ouviu falar aí no mercado sobre quem são os arbitradores são entes do mercado que
que se aproveitam justamente dessas distorções. Né? E hoje nós temos uma distorção clara aqui no nosso comportamento de preços de títulos, de taxa de juros e futuros e taxa Selic. Elas deveriam se comportar mais ou menos em linha, e hoje não. A gente tem uma Selic na curva apontando para baixo, a gente tem juros futuros apontando para cima. A gente não tem um acomodamento dessa curva. A curva ela está muito distorcida. Só para a gente ter ideia, eu trouxe aqui só um vencimento, o de janeiro de 29, ontem ele abriu a 11,36, fechou a 11,73, ou seja, os juros futuros sobem, quando os juros spot, né, no momento, à vista, vamos assim dizer, ele está e deveria continuar caindo. Para piorar também, Petrobras, se por um lado a alta do petróleo ela favorece a cotação da ação, porque o acionista entende que a empresa vai vender no valor um pouco mais caro e vis-à-vis faturando mais a pagar mais dividendos. É importante lembrar que o maior acionista da Petrobras é o governo federal. Por outro, a pressão sobre a empresa para que ela aumente o preço da gasolina, ela aumenta a cada dia. Só para a gente ter ideia, hoje, na refinaria, a Petrobras está subsidiando na casa dos 70 centavos por litro. E não é o maior subsídio que já houve em agosto, um mês atrás mais ou menos. Essa diferença já estava em R$1, ou seja, para cada litro de óleo diesel, por exemplo, que sai da refinaria, a Petrobras tira do bolso R$1 para pagar esse custo. Então a empresa vem queimando caixa e a pressão para que aumente o combustível é cada vez maior. Para agravar a situação, ainda estamos observando aí nos últimos dias uma alta significativa do dólar, que ontem rompeu a casa dos R$5. É importante dizer que o Brasil ele é autossuficiente na produção de petróleo bruto, mas ele não é autossuficiente em derivativo de petróleo. Nós tivemos a oportunidade até de ter com o Comperj lá em Campos e a refinaria de Abreu e Lima, que esse projeto, enfim, embargou, depois o Brasil queima muito dinheiro, mas não vem ao caso a gente retomar esse assunto aqui hoje, não, fica para uma outra oportunidade. Mas a verdade é que o Brasil ele é cliente da China, da Rússia, em relação a petróleo. E o principal de tudo, assim, o Brasil não está comprando da Rússia, a Rússia está cheia de embargo lá. Verdade, o Brasil não está comprando diretamente da Rússia, mas o mercado está funcionando através dos traders. O cara vai lá, compra petróleo da Rússia e vende para os antigos clientes. Se não fosse assim, a Rússia já teria estrangulado faz tempo, aí, com praticamente o que acho que mais de 2 anos, vamos chegar a 2 anos de guerra. Só que um movimento técnico ontem terminou meio que salvando a Bolsa. Né? Eu tinha falado ontem também ali do patamar dos 114 mil pontos, que é um suporte importante. O mercado meio que respeitou. A alta da Petrobras foi bastante significativa, ajudou a segurar as ações, o índice Bovespa nesse patamar, mas se não fosse isso, talvez tivesse fechado no negativo no dia de ontem. Só para a gente ter ideia, ontem o Bovespa fechou ali com uma leve alta de 12%. Na semana caindo 1,45%, no mês uma queda de 1,22%, no ano aproximadamente 4,19%, mas vamos dar uma olhadinha como é que ficaram os índices, como é que estão as cotações dos índices para o dia de hoje. Vamos lá então. Então, como eu disse, o Ibovespa fechou em alta de 0,12%, cotado a 114.327, sendo as maiores altas Gol, que subiu 7,19%, e Petro Recôncavo, que subiu 4,61. Só para vocês terem ideia, Petro 3, que é a ordinária, veio logo na sequência, subindo 3,71. Petro 4, subindo 3,16, veio logo na sequência. Então, essa alta significativa aí, dessas duas ações que fazem parte do índice, seguraram o Ibovespa no campo positivo ontem. Já entre as maiores altas, nós tivemos Casas Bahia, maiores quedas, na verdade, Casas Bahia, caindo ainda mais, chegando ao patamar de 57 centavos a ação, caiu 5%, e Pão de Açúcar caiu 2,99%, dólar futuro fechou em alta de 1,04%, rompendo ali a barreira dos R$5, como eu tinha falado antes, cotado a 5,043%. No calendário de hoje, nós temos um dia bastante importante, porque a gente tem IGPM aqui no Brasil, a gente tem inflação na Alemanha, o relatório trimestral de inflação aqui brasileiro também nós temos, PIB nos Estados Unidos hoje, o segundo quatril, pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é um dado que sai toda quinta-feira, e temos aqui o
relatório de empregos aqui do Brasil, CAGED, extremamente importante, e o discurso do Powell, que eu falei no início da semana, que nós teríamos a fala do Powell hoje, na quinta-feira. Então vejo que o dia hoje está bastante pesado, bastante importante também. Moedas, DXY não, peso mexicano subindo 0,04, zarra sul-africano subindo 0,05, rublo caindo 0,11, lira turca caindo 2,18, dólar australiano caindo subindo 0,55, dólar neozelandês subindo 0,57, DXY agora sim caindo 0,31, 0,32, talvez o dólar hoje dê uma realizada, é possível. Bolsas, na Ásia, nós tivemos Nikkei fechando em queda de 1,48, Hong Kong fechando em queda de 1,15, CSI 300 em Xangai fechando em queda de 0,30. Na Europa, Paris subindo 0,30, Frankfurt subindo 0,09, Madrid subindo 0,38, Londres, a única que cai na Europa nesse momento, caindo 0,36, Eurostock subindo 0,08, futuros americanos, Nasdaq caindo 0,03, Dow Jones subindo 0,12, S&P Futuros subindo 0,13, nosso ETFzinho de bolsa negociado lá fora, o EWZ, não tenho ainda dados de pré-abertura para a gente comentar aqui, tá certo? Mas aparentemente parece que teremos mais um dia misto, vamos ver também, tem um dia com dados bastante importantes e fala do Powell, isso é um ponto bastante importante também para o dia de hoje, talvez o principal de todos, tá certo? Então é isso, desejo a todos vocês uma excelente quinta-feira, um excelente dia de negócios, um abraço, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.